Isso, o técnico Cuca chegando aqui para a entrevista neste momento. E vamos aqui com o início da entrevista oficial da Conmebol. Vamos lá. Começando com Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Cuca, boa noite. Eu queria que você avaliasse, né, a partida, essa eliminação doída, né, para a torcida do Galo. E mais doído porque muito tempo com um jogador a mais. E o Atlético não conseguiu concluir, não conseguiu vencer no tempo normal, principalmente. Sim, nós fizemos uma análise do jogo até 11 contra 11. Era um jogo mais aberto, um jogo em que a gente tinha um espaço no campo maior para jogar. Tínhamos até mais controle do jogo no 11 contra 11. À medida que o Danilo foi expulso, o que acontece? O Palmeiras fez as duas linhas de 4, defendeu da metade do meio campo para trás e pôs o Dudu de meia, abrindo de um lado o Rony, do outro o Scarpa, com o Veiga e o Zé Rafael de volantes. Então afunilou, e o que tínhamos de homem a mais eram os dois zagueiros. Era o Alonso e o Natan, para ter um início de jogada. E abrimos bem os pontas, o Ademir, o Keno, para ter o Jair, para ter o Nacho, que depois a gente pôs, o Zaratio como os meias para chegar à frente, a contenção do Natan e a liberdade para os laterais. Mas como eles estavam muito afunilados atrás, ficava até perigoso o contra-ataque, porque eles têm jogadores com esse perfil. Nós não tivemos assim uma jogada individual ou um lance numa bola parada, que ocorreram diversas para nós, escanteios, as oportunidades claras. Tivemos com o Jair uma oportunidade muito clara de cabeça, uma com o Hulk, que acabou ela batendo na trave, uma outra que ele teve a chance e chutou fora. Mas eu também acho que é pouco por você ter 70% de posse de bola, mas improdutiva, porque o adversário fechou muito. Mas teve 2 a mais. 2 a mais não tem jogo, né? Amarra, não tem, some as bolas, tem 2 minutos de jogo. Com 2 a mais não se leva muito isso em consideração, até as chances que a gente teve. Foi quando roubamos a bola e tivemos o contra-ataque, porque eles jogaram muito fechado. O Palmeiras, quando ele joga com o Atlético, ele sempre faz essa marcação bem atrás, bem segura, né? E levando a partida para uma bola parada, que é o forte do Palmeiras, já que eles não tinham a velocidade e até tiveram perigo na bola parada. E nos pênaltis, lamentar, batida de pênalti 5 primeiras perfeitas, né? Nosso goleiro acertou 4 cantos e não conseguiu, infelizmente, fazer nenhuma defesa. E eles foram eficazes nas 6 batidas que tiveram. Fomos perder a classificação na 6ª penalidade. Cuca, boa noite. De que forma que essa eliminação impacta no seu projeto curto, nesse retorno ao Atlético? Sim, vamos ver, vamos digerir essa derrota. Não estava nos nossos planos. Nos preparamos muito bem para esse jogo, para os 2 jogos, né? Primeiro jogo nós tínhamos o 2 a 0, acabamos em 2 bolas paradas tomando 2 a 2, e hoje, mesmo aqui, nós começamos bem o jogo, começamos melhor, mas não fomos eficazes, né? Na verdade, não tivemos a competência para vencer a partida. Essa é a palavra-chave. Muitos jogadores que são os diferenciais hoje não tiveram numa grande noite, infelizmente, e a gente acaba eliminado. Cuca, boa noite. Aqui. Você deixou o Atlético no fim do ano passado depois de uma temporada brilhante, perfeita para o torcedor. Você volta 6 meses depois, praticamente, um clube recém-eliminado da Copa do Brasil, estava na 4ª colocação do Brasileiro, hoje está fora da zona de acesso à Libertadores, e já nesse contexto as decisões também agora fora da Libertadores. Em termos de confiança de elenco, de trabalho mental, qual foi o Atlético que você deixou em dezembro e qual foi o Atlético que você encontrou agora? É difícil, né, eu falar isso num momento desses. Eu prefiro me pôr junto de todo esse processo, né? A gente tem que, agora, por mais difícil que seja, está todo mundo muito triste, lógico, e por mais a gente sair eliminado mais uma vez sem perder para o Palmeiras, a exemplo do ano passado, e
Agora é pensar no brasileiro, por mais difícil que seja. O futuro, o clube tem o Rodrigo, que sabe pensar muito bem as formações, as reformas que são feitas e que todo clube, por mais ganhador que seja, precisa, ele sabe fazer muito bem. Eu quero avaliar bem hoje a expulsão do Vargas, porque o Vargas é um batedor de pênalti, é um cara experiente e não tinha motivo para tomar o cartão. Quero avaliar também em cima disso, né? Para não passar em branco, porque uma coisa é você ser expulso por uma necessidade e a outra por reclamação. A gente não pode aceitar. Boa noite, Cuca. É até em cima dessa fala sua, porque acabou o jogo, né? Não teve jogo. Mas todo torcedor ficou empolgado quando viu que o time adversário tinha 2 a menos e imaginou que o Atlético poderia liquidar a partida. E aí você falou do Vargas. Você acha que o aspecto emocional dos jogadores pode ter pesado? Não tem explicação para ser expulso numa decisão. Um cara experiente de seleção que vai bater pênalti, não tem explicação. Quero ouvir dele alguma coisa para depois tomar alguma decisão. Mas o 2 a mais, os 35, não tem mais jogo. Some as bolas, não tem mais jogo. Então, ali se tiver 3, 4 minutos de jogo é muito. Né? Na casa do adversário, a torcida faz a diferença quando motiva, empurra os jogadores. Você tem que ter a tranquilidade de trabalhar a bola e achar o espaço. A montagem estava. Os 2 meias, os pontas abertos, o Hulk, depois o Sacha, abrindo um pouquinho mais o Hulk, tendo a liberdade dos laterais. O desenho estava feito. Nós não conseguimos executar as jogadas para criar jogada e fazer o gol. Até criamos com o Hulk, como já falei, com o Jair, com a bola na trave, sequência de escanteios e faltas lá próxima, mas não foi o suficiente para fazer o gol. Cuca, boa noite. Eu queria que você falasse do seu sentimento pessoal dessa eliminação depois do jogo de ida. Você disse que o Palmeiras tinha a faca e o queijo na mão para a classificação. A gente viu um contexto diferente aqui, o Atlético muito perto de se classificar pelo contexto, né? Talvez o Galo teve a faca e o queijo na mão depois das expulsões. Como é que você sai dessa eliminação? Repito a pergunta, a sua experiência pessoal dessa eliminação, pensando no planejamento da temporada. Sim, você vê como é o futebol, né? Às vezes você tem um jogador a mais e ele passa a não ser a vantagem. Foi o que aconteceu hoje. Porque o adversário se fechou e fechou muito atrás. Então ele não tinha mais o controle do jogo, e sim a explorada de um contra-ataque ainda do Rony ou do Dudu. E nós não conseguimos penetrações para fazer o gol, né? Por característica do jogador. As trocas que a gente fez, tirando os velocistas para pôr gente que trabalha melhor a bola e ter a chegada, também não surtiram efeito, né? Então, a sensação que a gente sai é ruim, é uma sensação que, de repente, se um jogo fica 11 contra 11, a nossa oportunidade era maior até de vencer do que o 11 contra 10. Porque o Palmeiras ia ter que sair para o jogo como estava acontecendo. E depois ele não saiu mais. São raríssimas as vezes que eles estiveram no campo de ataque, né? Até era perigoso a bola parada, que eles têm uma batida boa e bons cabeceadores, mas tiveram 1 ou 2 oportunidades apenas. Mas fica a frustração, sem dúvida nenhuma. Cuca, boa noite, tudo bem? Você teve, além do controle do jogo de hoje, você teve um match point muito interessante lá, numa situação que você faz o gol no primeiro tempo, faz o gol no segundo tempo, e teu time sentiu o gol no primeiro jogo, sentiu a pressão aqui no segundo jogo, a aparência que a gente vê de fora. Como trabalhar esse aspecto mental para o restante da temporada, preparação até o restante, ou se você ficar para o ano que vem, né? Isso depende de uma situação de contrato. E a entrada do Nacho foi que você buscou explorar as costas da defesa entre o meio-campo e o ataque, que quase deu certo. Fala também da entrada do Sacha, se puder. Obrigado. O Sacha entrou para ser uma referência maior. O Hulk estava saindo muito da área para o lado. O Nacho entrou para dar essa qualidade do lado do Jair, que adiantamos o Jair. O Zarate vem de uma recuperação de lesão. Infelizmente o Arana não pôde continuar, senão era mais uma
opção que a gente tinha de fazer alguma outra troca, e a ideia era o Pedrinho para o jogo, e perdemos de fazer essa troca. Agora, por mais difícil que seja, você tem que ter equilíbrio e recomeçar. Tem o Campeonato Brasileiro, está longe, a liderança da gente, mas nós temos que pensar agora jogo a jogo, a partir de domingo lá em Curitiba, buscar vitórias e acabar da melhor maneira possível o Campeonato Brasileiro. O Galo tem, ano que vem, um ano maravilhoso, tem a inauguração, a estreia de um estádio, coisa que é um sonho para todos, e não pode o Galo ficar fora de uma Libertadores para a realização desse sonho. Ô Cuca, boa noite. Eu imagino que não seja uma noite fácil para você, mas ainda dá para dizer que o Galo está vivo na Copa Libertadores, ou melhor, no Campeonato Brasileiro, e tem uma perspectiva pela frente. O que você pretende mudar para tentar conquistar o título, e também qual deve ter uma mudança muito drástica de planejamento? Sim, mas essas coisas não são hoje aqui que a gente vai fazer alguma coisa até de cabeça quente, pelo contrário. Vamos reunir com a comissão, com a diretoria, com o Rodrigo, e encontrar o melhor caminho para que a gente possa acabar o ano da melhor forma. Cuca, Eugênio Alemão, boa noite, prazer falar contigo. Você é conhecido como um treinador muito querido pelos teus jogadores. E eu queria te fazer uma pergunta especial na noite de hoje. Como trabalhar um jovem promissor como o Rubens, que fica marcado com essa penalidade na noite de hoje? Sim, boa, excelente pergunta. Nós pusemos os 5 melhores batedores, nós tivemos que eliminar um, eliminamos o Mariano, e a gente tinha para bater o pênalti o Alan, que não é batedor de pênalti, e o Natan, que também não é batedor de pênalti. E aí o 6º pênalti passou a ser do Rubens. É menino, mas ele tem personalidade, ele treina bem, ele bate bem os pênaltis. Na base era ele o batedor oficial da equipe, e na batida de pênalti sempre vai ter um herói e um vilão, não adianta, alguém vai ser. Hoje ele está sendo o vilão, e cabe a gente passar confiança e consolo a ele, né? Porque alguém ia ter que errar, e infelizmente foi ele. Hoje não era a noite da gente vencer. O goleiro nosso acertou 4 vezes o canto. É um exímio pegador de pênalti, e elas foram todas bem batidas. Você vê, ninguém bateu pênalti fora, coisa que dificilmente acontece. Se você pegar a última decisão por pênalti com o Flamengo, tiveram 5, 6 pênaltis errados. Hoje não, um pênalti foi decisivo, né? E eles tiveram pênalti muito complicados para bater. O do Rony é um pênalti que tem que ser feito para não acabar. Então são momentos cruciais, né? E o goleiro acerta o canto, você se prepara para comemorar, e infelizmente para nós, né? Acabou a gente não conseguindo fazer a defesa, e todos os pênaltis foram muito bem batidos. Ô Cuca, boa noite. Daqui até o fim do ano, o Galo só vai ter o Campeonato Brasileiro pela frente. E aí eu gostaria de saber de você. Hoje o time está fora do G6 da competição, é o 7º colocado, mas tem muito campeonato pela frente. Você acha que o Atlético consegue chegar no Campeonato Brasileiro? Sim, é obrigação, não é nem achismo. É obrigação chegar. Entre os primeiros é obrigação chegar. Ok, gente, obrigado. Tá ok, então tá aí a entrevista coletiva do técnico.